Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, retornando depois de um longo e tenebroso inverno. Muita novidade, muita coisa aconteceu no canal, tivemos vídeos de entrevista, vídeos de análise de alguns países e agora a gente retorna para a playlist Livros, trazendo a história de um dos anos mais importantes da história do Brasil, o ano de 1970. Ficaram curiosos de que livro eu estou falando? Então, gente, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com os amigos, com a família, pois isso ajuda demais o canal a crescer. É muito importante para mim, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos seguir aí para o ano de 1970. E como tal, não poderíamos deixar de falar da seleção brasileira. A seleção canarinho, que embarca para o México e faz uma das suas campanhas mais brilhantes da história das Copas do Mundo. Um time que jogava como música, ditando um talento incrível do jogador brasileiro. E não é à toa que tínhamos jogadores do naipe de Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, enfim, era uma máquina de jogar futebol. O sequestro do voo 114, ainda em janeiro de 1970, pela organização VAR Palmares, que participava da luta armada contra a ditadura militar, né, e que sequestra ainda em Montevidéu, no Uruguai, o voo 114 da Cruzeiro do Sul, que fazia a rota até o Rio de Janeiro e que tem um voo encerrado depois de 2 dias, quando ele efetivamente pousa em Havana, né? Tendo a participação de Marília Guimarães Freire e de seus 2 filhos menores de idade, que estavam no voo. Um evento que trouxe muita repercussão para a ditadura militar. O livro vai tratar também da prisão de Dilma Rousseff, que anos depois viria a ser presidente do Brasil, né, e que é torturada, é presa em 16 de janeiro de 70 na Rua Augusta, após uma delação de José Olavo Leite Ribeiro, torturado. Ela também viria a ser torturada, levar choque, enfim, palmatória, pau de arara, iria conhecer a força, né, da ditadura militar na década de 70, onde já vigorava o temido e cruel AI-5, editado pelo governo militar. Mas o livro não para aí, gente. Ele continua ainda sobre o ano de 1970 e vai trazer um outro evento também muito interessante, que é o sequestro do cônsul do Japão. Um sequestro que foi feito para se obter a troca de guerrilheiros presos, né, perseguidos políticos, e que posteriormente traz em liberdade o cônsul japonês sem grandes lesões, sem machucar nada, enfim, era apenas uma troca, era uma forma de chantagear a ditadura militar e obter a libertação de vários presos políticos que à época sofriam nos porões do exército, da polícia, enfim, dos militares que dominavam o país. Tá? O ano de 1970, dentre os vários movimentos oposicionistas à ditadura, foi o ano da VAR Palmares, de Carlos Lamarca, seu grande líder. Líder esse que viria a se tornar o inimigo número 1 do Estado brasileiro e das Forças Armadas. Perseguido, ele, um ex-militar de carreira, que roubou várias armas do exército, saiu da instituição e liderou um movimento muito forte de se tentar retirar do poder a ditadura militar. Infelizmente, ele não obteve sucesso, vindo a ser morto no ano seguinte, em 1971, e tornando-se um dos ícones da luta armada contra a ditadura militar. Mas como eu falei para vocês, o ano de 1970 foi um ano agitado, e tivemos ainda outro sequestro, dessa vez o do embaixador alemão, que é retirado do seu carro por um grupo de guerrilheiros à época, também com o objetivo o de conseguir a troca desse grande diplomata, né, essa pessoa do governo alemão, da Alemanha Ocidental da época, onde viríamos aí a ter vários líderes políticos da guerrilha que seriam soltos. Também não houve nenhuma tortura ao alemão e apenas se buscou com isso a chantagem, né, a troca com o Estado brasileiro. Mas, gente, o ano de 1970 também não para aí. Foi um dos anos mais agitados da ditadura militar. E não podemos deixar de falar também, o livro vai abordar um pouquinho do Esquadrão da Morte, né? Esse esquadrão
que tem grandes nomes, assim, grandes em termos de maldade, né? Fleury, o Mascote, Mariel Mascote, enfim, da escuderia Lecoq, né? 1970 é o auge dessa forma de execução, desse grupo de milícia que matava sem julgar, sem pesquisar, enfim, se achasse que era culpado, a morte era o destino. 1970, a gente tem também o início da construção da Transamazônica, que seria uma das maiores obras da época do Brasil, né, cortando a floresta amazônica, onde tivemos aí um aporte enorme de dinheiro público numa obra que infelizmente virou um grande elefante branco e acabou não terminando durante a ditadura militar. 1970 teve ainda uma grande atuação no Uruguai dos Tupamaros, que também tentaram de alguma forma mudar a ordem vigente e sequestraram o cônsul brasileiro em pleno país vizinho, na capital Montevidéu. Um evento que trouxe toda uma diplomacia entre o Brasil e o Uruguai até a liberação do diplomata brasileiro, né? Em 1970 teve também, gente, infelizmente, a atuação de um dos mais sanguinários membros do Exército Brasileiro, muito elogiado pelo atual presidente, né, o Brilhante Ustra, que de alguma forma torturou muito, matou, e dentre os seus alvos não podemos nos esquecer de Beth Mendes, que à época era uma das maiores atrizes brasileiras e que viria a ser presa e torturada por esse homem. Anos depois ela reconheceria ele, né, quando ela era deputada federal à época, além de ser atriz. Muito, muito interessante. E o finalzinho do ano tem ainda, né, o sequestro do embaixador suíço. Ou seja, o terceiro sequestro, né? Tivemos um japonês, tivemos um alemão e agora um suíço. Gente, é isso. É um livro que traz tudo isso e um pouco mais, de forma resumida, de forma bem explicativa e que merece a atenção do leitor e de todo mundo que quer acompanhar um pouquinho de tudo isso que veio a mais, né, de 50 anos atrás marcar a história do nosso país. Uma história que tem, nos últimos anos, 21 anos de ditadura militar, 21 anos de cerceamento de liberdades individuais, mas que não pode ser esquecida, tá bom, gente? Agradeço a todo mundo que acompanha esse canal e volto a pedir, se inscrevam, curtam, comentem e façam desse canal algo maior e mais forte, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!